Olá, então nós vamos para a nossa aula sobre matérias-primas vegetais, né? E nessa aula nós abordaremos as questões de composição química e nutricionais, né, dessas matérias-primas vegetais, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, certo? Dentro, né, dentro das matérias-primas, né, alimentícias que nós temos, como que está classificada as matérias-primas vegetais, né, dentro de tudo que a gente tem disponível que serve como alimento. Então essa tabela, ela mostra para a gente, tá, a composição química, né, e nutricional de alguns produtos alimentícios, como carne, né? Aí nós temos as frutas, os cereais, as hortaliças, tubérculo, leite e ovos, tá? Então, presta bem atenção, né? Por exemplo, na composição química da carne. Então, a carne, ela é um alimento que serve como fonte de proteína. Por quê? Porque na sua composição química, tá? Ela tem 20% de proteína e 74% de água, certo? O que é diferente das frutas, né? Enquanto que as carnes elas são pobres, né, em carboidrato, apresentando apenas 2%, tá? As frutas elas apresentam, né, em torno de 13% de sua composição, tá, de carboidratos, tá? Já a proteína apresenta um valor baixo, tá? E a questão da água, certo? Nas frutas é em torno de 85%, ou seja, um mínimo de 85%. Então, essa diferença, né, quando você compara carne com fruta, as matérias-primas vegetais pela composição, você vê que as estruturas são diferentes. E por apresentar estruturas, né, diferentes, composições diferentes, então os tratamentos que nós teremos de transformação, as transformações bioquímicas que vão ocorrer, certo? Durante o ciclo de vida desses produtos serão completamente diferentes. E as inserções, né, das etapas de produção numa indústria de carne será completamente diferente do que numa indústria de frutas e hortaliças. Eu digo questão de processamento, certo? Isso porque as matérias-primas vegetais, né, elas são diferentes das matérias-primas animais, no que diz respeito à quantidade de proteína, que não existe na matéria-prima vegetal, certo? A quantidade de água ser maior, né, para frutas e hortaliças, né, e a quantidade de carboidrato ser maior. Então, isso vai exigir, né, demandas de detergentes diferentes, de tempos de processamento diferentes, certo? De produtos diferentes para processar, de etapas diferentes de processamento, certo? Que vai tornar, né, essa matéria-prima peculiar, né, diante das suas particularidades que ela apresenta. Tá? Agora veja em relação aos cereais, tá? As frutas, enquanto enquanto que as frutas vão apresentar 85%, né, de sua composição em água, os cereais vão apresentar apenas 12%, certo? Então vão ter uma concentração bem maior de carboidrato, certo? Já as hortaliças terão uma concentração de água bem maior, né, do que as frutas e do que os cereais, tá? A quantidade, o conteúdo mineral das hortaliças serão completamente diferentes dos das frutas e dos cereais, certo? Terá um valor maior, certo? O que vai tornar também, certo? Dentro desse universo particular das matérias-primas, a questão do processamento das hortaliças. Então, veja, né? Eu tenho proximidade entre frutas e hortaliças, tá? No entanto, eu sei que um apresenta uma quantidade de água maior do que o outro, e essa quantidade de água na composição, ela já mostra para mim uma fragilidade desse material, certo? Então é completamente diferente eu ter uma hortaliça do que ter uma fruta para processar. Então eu tenho que ter muito mais cuidado com a estrutura de uma hortaliça, né? Porque eu posso danificar muito mais fácil do que, né, a estrutura de uma fruta. Então, seguindo aqui, né, nós temos os tubérculos, tá? Que também uma matéria-prima vegetal que apresenta 23% de carboidrato, né? Uma quantidade de água também razoável, tá? E temos o leite e ovos, que é matéria-prima
certo, de origem animal, com valores de proteínas, né, bem mais altos do que os apresentados pelas matérias-primas vegetais, tá? Então, dando continuidade, certo, eu trouxe esse quadro para vocês, né, sobre o estágio de desenvolvimento fisiológico, né, de um fruto, desde do seu, começando com o seu desenvolvimento até a senescência. Mas que etapas são essas, certo? Então, a etapa de desenvolvimento de um fruto, né, de uma matéria-prima vegetal, ela vai desde a concepção, né, aquele momento em que ocorre a polinização na flor, que é onde acontece, né, a junção da parte masculina e feminina, né, das plantas, dando origem a um produto, a um fruto, certo? E ali começam então as etapas de desenvolvimento. Dentro dessas etapas de desenvolvimento, a gente tem a pré-maturação e a maturação, tá? E já no final do desenvolvimento, a gente tem o amadurecimento, certo? Após o amadurecimento, a gente tem a senescência. O que seria amadurecimento, né, dentro do contexto, né, nosso de cada dia, a etapa mais importante, né, de uma matéria-prima vegetal é quando ela está pronta para ser consumida, é quando ela desenvolveu, né, por completo, né, ela completou seu ciclo de desenvolvimento e ao final desse desenvolvimento ela tem as características sensoriais, certo, que são desejáveis para uma matéria-prima, tá, vegetal, ser usada como ingrediente ou ser usada para consumo, né, in natura, certo? Então veja, né? Então dentro dessa etapa de desenvolvimento ocorre o que? O aumento dos tecidos, certo? O desenvolvimento daquilo que a gente vai entender, né, mais na frente como polpa, certo? Desse produto, né? E é essa polpa que a gente vai usar no processamento, né? Na produção de suco, de doce, de compota, certo? Na transformação, né? Especificamente do produto, é a polpa, né? Que vai ser transformada e vai servir, né? Como alimento. Então, as mudanças fisiológicas ocorrentes na vida dos vegetais provocam inúmeras transformações biológicas em suas estruturas, tá? Vejam por essa foto, tá? O fruto ainda não maduro e ele completamente senescente. Então, essas são as fases, tá? No desenvolvimento da vida de um fruto, né? De um produto. Aqui nós temos exemplo de bananas, né? Que vão ficando maduras até ficarem completamente senescentes. É quando elas perdem, né, todas as suas características e qualidades comestíveis. Elas não servem mais, né, para aproveitamento, tá, da matéria-prima como alimento. Então, muitas dessas etapas, certo, dizem respeito às suas características físico-químicas e sensoriais. Tá? Então, vejamos abaixo um esquema para exemplificar as fases naturais ocorridas na vida dos vegetais, que são exatamente essas, tá? Dentro do desenvolvimento, a gente tem a pré-maturação, né, que é uma etapa antes da maturação, tá? A maturação e o amadurecimento e a senescência, tá? Então, dentro das etapas do desenvolvimento fisiológico, tá? A gente tem essa etapa 1, desenvolvimento, é o início da formação da polpa, tá? O 2 é o término, né, o crescimento do tamanho. Então, depois do desenvolvimento, não há mais desenvolvimento no tamanho do fruto, tá? O 3, aqui no amadurecimento, né, é onde se inicia, certo? O período de consumo, mas o fruto ainda imaturo, tá? Período ótimo para o consumo é o 4, que é no amadurecimento, tá? E o 5, né, que é a senescência, que é as reações degradativas, certo? De senescência, tá? E não de consumo. Vejam, mesmo os frutos em maturação, eles podem ser usados sim, né, no processamento, dependendo do objetivo que você tem para essa matéria-prima. Por exemplo, se a gente tem a acerola, se ela está no estado de maturação, ela ainda não chegou madura, ela tem uma quantidade bem maior de vitamina C do que quando ela amadurece. Então, muitas vezes é feito um blend, né, na polpa, nos sucos de acerola com a acerola verde, porque ela tem uma quantidade de vitamina C bem superior, certo, a quando a acerola está madura, tá? Então, dependendo do uso da matéria-prima, eu vou usar ela
né, ainda imatura ou vou usar, né, madura, certo? Já outras frutas não tem como seriam usadas, né, nessa etapa antes do amadurecimento, porque elas não têm características nem qualidade, né, comestível para isso. Então aqui eu tenho um outro esquema, tá? São curvas de transformações, né, de características que foram medidas em frutos de abacaxi, né, no período de desenvolvimento, né, passando pela pré-maturação, maturação, amadurecimento e senescência, certo? De frutos de abacaxi, tá? Então, por exemplo, a quantidade de clorofila, tá? Na pré-maturação ela é estável, depois ela tem uma queda na maturação e no amadurecimento ocorre a completa degradação desse pigmento clorofila, tá? Diferentemente, por exemplo, da taxa respiratória, que ocorre um aumento, né, na etapa de amadurecimento. Ó. Veja que começa aqui no ponto e ele vai crescendo até o final do amadurecimento. E na senescência ainda tem uma elevada taxa respiratória, tá? Por exemplo, nitrogênio na casca vai caindo, certa quantidade de nitrogênio na casca vai caindo ao longo do desenvolvimento fisiológico do fruto, tá? Nitrogênio na polpa, a quantidade de nitrogênio na polpa, ela vai aumentando no amadurecimento e tem o seu pico na etapa de senescência, certo? O pH da polpa, certo? O pH a gente pode entender como a quantidade de ácidos, né, que a gente tem na polpa. Então, essa quantidade de ácidos ela vai diminuindo, ela vai degradando ao longo da pré-maturação e na maturação, certo? E ela fica completamente estável durante o amadurecimento e na senescência. Já o pH da casca ele vai caindo, certo? Ou seja, né? Então, o pH é uma das reações mais importantes dentro de frutas e hortaliças, quando vai passando por essas etapas, né? Porque ele indica exatamente a mudança de coloração e mudança de uma série de substâncias dentro do produto. Tá? Então, quando o pH vai caindo, isso quer dizer que a cor do fruto vai mudando, que as características, né, de qualidade do fruto vão mudando. Se o pH está caindo, o fruto vai ficando, né, com menos ácido, ele vai ficando menos azedo, mais doce, certo? Então, isso daqui está provando aqui, ó, quando você vê a queda, né, nos valores do ácido do produto durante o amadurecimento e senescência, certo? Concomitante, ó, com essa outra parte aqui, que é o crescimento de açúcares. Então, veja, pH cai e açúcar sobe, ou seja, o fruto fica mais doce e menos ácido. Ele fica com a característica mais agradável quando ele vai amadurecendo. E aqui você tem a oportunidade de ver nesses gráficos, né, todas as características do que vai acontecendo. Por exemplo, com o peso do produto. O peso do fruto ele vai aumentando ao longo do amadurecimento. Ou seja, certo? Aqui na prematuração, o fruto ainda não tem muita água, mas depois que passa um tempo, essa polpa, né, esse amido, ele vai sendo quebrado em moléculas mais simples de açúcares e vai acumulando água dentro dos tecidos. Então, essa água vai pesando na polpa do fruto e o fruto vai aumentando em peso, certo? Então, o aumento desse fruto em peso é determinado exatamente pelo crescimento desse gráfico aqui. Então, o fruto, quando ele vai amadurecendo, ele vai aumentando o peso, certo? E na senescência, ele vai exatamente perdendo esse peso, porque vai tendo que as reações de degradação, ao invés das reações de síntese, tá? Então, isso aqui é um pouco do que acontece, tá? Dentro das matérias-primas vegetais. Aqui a gente pegou como exemplo um abacaxi, tá? Mas a gente poderia ter aqui qualquer matéria-prima vegetal, certo? Que todas as reações acontecem quase que da mesma forma, certo? Que ocorre aqui. Bom, aqui nós temos o exemplo, tá? De goiabas, tá? Então nós temos dois tipos de goiabas aqui nesse quadro, tá? Nessa figura são goiabas de polpa branca e goiabas de polpa vermelha, tá? E eu quero mostrar para vocês que mesmo dentro do grupo de matérias-primas, né, mesmo dentro de goiabas, nós temos as diferenças, né, nas composições, né, dessas matérias-primas. E isso, né, demanda de processamentos diferentes ou de usos diferentes para esses, né, tipos diferentes de matérias-primas.
tá? E mesmo dentro do grupo, por exemplo, das goiabas de polpa branca, mesmo sendo da mesma variedade de espécie, o estágio de maturação dela, tá? Que aqui vai corresponder do 1 até o 5, tá? O 5 sendo quando ele está mais maduro, tá? E o 1 quando ele está totalmente verde, certo? Então, isso daqui também vai mudar a composição da matéria-prima ao longo do tempo, tá? Então, dependendo do estágio de maturação que eu tenho, é onde eu aplico, certo? O processamento adequado para aquele meu tipo, para aquele objetivo que eu tenho com aquele produto, certo? Então, aqui eu coloquei, né, aqui nesse quadro, nessa tabela, ela apresenta as características físico-químicas dessas goiabas Kumangai, que são essas de polpa branca, e dessas goiabas Paloma, que são essas goiabas de polpa, né, vermelha. Tá? Então, veja que no estágio 1, tá, a firmeza dessa polpa ela é 106,05 newtons, tá? E ela vai caindo, né, ao longo do estágio de maturação. Então, ou seja, o que é que está acontecendo? Essa firmeza de polpa está ficando menos firme. Ou seja, o fruto, quando ele amadurece, ele vai acumulando água entre os seus tecidos, o que vai deixando a polpa mais mole, certo? Então, se tinha uma força de 106, tá? Então, no estágio 5 de maturação, que é esse daqui, ela apresenta 65, ou seja, né, praticamente a metade. A cor da casca, tá? Vai mudando. O teor de ácido ascórbico, que é a quantidade, né, de vitamina C, também vai aumentando, né, com o decorrer do tempo. Então, o que é interessante, o que diz para a gente que, por exemplo, que uma fruta, né, uma polpa de goiaba com mangai no estágio 5, né, de maturação, tem bem mais vitamina C do que ela no estágio 1. Sólidos solúveis, né, que corresponde à quantidade de açúcares na polpa, vai aumentando, né, ao longo do amadurecimento, né, desses estágios de maturação. A acidez, ela vai o quê? Permanece, né, praticamente, né, a mesma, certo? A gente entende isso pelas médias aqui, ó, as médias ao lado dos números, né, quando foi feita a estatística. Então não há diferença estatística entre os estágios de maturação em relação à acidez, certo? Para a goiaba paloma é completamente diferente, certo? Se a Kumangai no estágio 5 apresenta uma força de 65,41, a firmeza aqui 20, ou seja, é uma goiaba que tem uma polpa muito menos firme, né? A polpa vermelha muito menos firme do que a polpa branca, né? No estágio 5 de maturação. Cor da casca, teor de ácido ascórbico é bem menor, então o teor de vitamina C das goiabas de polpa vermelha é bem menor do que as de polpa branca, então veja, né, ainda sendo matérias-primas parecidas, elas têm característica, composição química diferente, certo? O que dá todo o diferencial no tipo de matéria-prima. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de ter vitamina C, né, então, por exemplo, eu vou equilibrar, né, eu poderia fazer um equilíbrio entre goiabas Kumangai e goiaba paloma, certo? A paloma é valorizada por causa da sua coloração de polpa, que é vermelha, né? E a gente não quer, por exemplo, um suco de goiaba branco, isso é esquisito para a gente, mas a gente sabe que essa goiaba branca ela tem um teor de vitamina C bem mais alto do que a Kumangai. Então, o que pode haver é um blend, né? Então, desde que seja explícito no rótulo, né? Então, isso pode acontecer. Você pode fazer blends de produtos, certo? Do mesmo caso que eu falei para vocês, do suco de acerola, né? Então, você pode usar a acerola madura para fazer a composição do suco, que vai dar para você a cor, né, o gosto, o sabor, e você colocar no meio também frutas de acerola verde, fazer um blend, que é onde você vai ter a quantidade maior de vitamina C, certo? Então aqui também isso pode acontecer, certo? E aqui a gente tem ainda falando sobre goiabas, um trabalho de Azzolini e colaboradores em 2004, onde eles traz 3 estágios de maturação de goiaba, certo? Uma goiaba Pedro Sato, que também é de polpa vermelha, então ele traz aqui as características dos 3 estágios de maturação, tá? E ele vem exatamente explicando que, por exemplo, essa perda, né, na firmeza da polpa é devido à ação, né, de enzimas poligalacturonase e pectina metilsterase.
certo? Que são enzimas que agem de acordo quando o fruto vai amadurecendo, né? Fazendo com que as estruturas de pectina do produto sejam quebradas e isso provoca, né, um amadurecimento. Veja, quando essas estruturas de pectina vão sendo quebradas, então essa estrutura de amido, né, do polímero de amido maior, ele vai sendo quebrado, então vai tendo o aparecimento de açúcar, né, e esse aparecimento de açúcar, né, vai soltando também moléculas de água que vão ficando entre os tecidos, então ocorre o amolecimento dessa polpa, certo? Também pela ação dessas enzimas. Então é exatamente, né, isso que acontece, isso que vocês estão vendo aqui. Vejam também que as características no estágio 1, 2 e 3 são completamente diferentes, principalmente em relação à firmeza, à quantidade de açúcares, né, que é a quantidade de sólidos solúveis que vai aumentando, ok? E também a quantidade de vitamina C, certo? E uma parte que eu queria abordar com vocês, né, dentro dessa questão das matérias-primas de frutos e hortaliças, é a quantidade, né, que a gente desperdiça, certo? Com a casca, com as sementes, enfim, com os subprodutos da agroindustrialização de frutas e hortaliças. Por exemplo, na indústria de polpa, as cascas de manga, a gente vai fazer o quê? Tá? Então, na indústria de suco de laranja, as cascas de laranja, nós vamos fazer o quê? Então, essas matérias-primas vegetais, não só a questão da polpa, mas os subprodutos, as cascas, os resíduos, eles precisam ser estudados, precisam ser avaliados. Por quê? Eles podem ser usados no processamento. Por exemplo, a gente sabe que a casca de laranja, né, ela possui uma quantidade muito grande de pectina, né, na sua estrutura. Isso pode ser extraído e ser usado como base na produção de doce, para fazer caldo, para fazer sobremesa, enfim. Né? Por exemplo, então as cascas da fruta elas são ricas em fibras, são ricas em antioxidantes, certo? Fibras insolúveis na sua maioria, e isso pode ser usado numa base alimentícia na produção de farinha, na produção de cookies, na produção de bolos, né? Então pode ser usado também, né, como parte de um ingrediente na produção de um produto alimentício, certo? Então basta que a gente dê a devida importância, né, a esses resíduos e saiba aproveitar. Existe tecnologia para isso, né, e vários artigos trazem a importância da utilização desses resíduos e como utilizar esses resíduos. Então, muitas vezes, dentro dessas cascas, por exemplo, casca de cebola, casca de batata, né, a gente tem batata roxa, eu digo batata doce, a gente tem antocianinas, né, que são substâncias antioxidantes que podem ser usadas na fabricação, né, de inúmeros produtos alimentícios, inclusive nas indústrias farmacêuticas. Por exemplo, a casca da maçã, né, a casca da maçã ela é muito rica, né, em pectina e a gente pode usar essa pectina na elaboração de vários produtos dentro da indústria de alimentos, como bases, por exemplo, para doces, para sorvetes, né, para dar corpo a alguns produtos, certo? Então, a gente precisa, né, ter um novo olhar sobre esses subprodutos, né? E é uma área que vem crescendo a cada dia dentro da tecnologia de frutas e hortaliças, é exatamente o aproveitamento desses resíduos. Então, aqui nesse quadro, né, que eu quero trazer para vocês as quantidades de nutrientes em frutas e algumas hortaliças, tá? E fazendo o comparativo da polpa com a casca desses produtos, tá? E alguns destaques, por exemplo, para essa questão do uso dos resíduos e do desperdício, né, que a gente tem em relação a esses produtos, tá? Então, veja, a quantidade na casca de abacaxi, por exemplo, a quantidade de vitamina C é bem maior na casca de abacaxi, na casca da banana do que na polpa propriamente dito, certo? Então são produtos riquíssimos, né, e que a gente, né, comumente joga, né, como lixo, né, e que podem ser aproveitados. Então, se você for olhar essas tabelas, tá, tanto das frutas como das hortaliças, você vai ver que a gente tem materiais, né, riquíssimos e que a gente pode usar, né, como fonte na alimentação ou como base para a alimentação, né, de alguns produtos. Veja aqui, por exemplo, esse outro quadro, né, que a gente traz, né, que é exatamente um artigo da Embrapa falando sobre
a utilização das sementes de maracujá na produção de cosméticos, certo? Então, essas sementes, elas foram identificadas pela Embrapa, né, a questão de no que elas eram ricas, né, e aí acharam, né, os ácidos graxos, o mistírico, o palmítico, então todos esses ácidos graxos estão presentes nessas sementes de maracujá, e isso pode ser usado, né, como base na fabricação de sabonetes, de hidratante, né, enfim, certo? Então são usos que podem ser dados, né, a essas matérias-primas vistas, né, como subprodutos da indústria, né, de processamento de frutas e hortaliças. Tá? Então, igual ao maracujá, a gente tem outras matérias-primas, né, que têm sido, né, muito explorada ultimamente, né, para serem utilizadas, né, na fabricação não só de cosméticos, mas de outros produtos. Tá? Então, os componentes responsáveis pela composição de frutas e hortaliças, tá, são a água, a proteína, os lipídios, minerais, enzimas, os ácidos, as substâncias aromáticas e os pigmentos, as vitaminas, os carboidratos e a pectina. É claro, existem muitas outras substâncias presentes, tá? Mas essas daqui são as principais, entendeu? Então a gente vai tentar abordar, né, cada uma delas e falar da sua importância. Então, primeiramente, a gente abordando a questão da água, né, de frutas e hortaliças, ele pode variar de 75% a 88% numa fruta e 90% na hortaliça. Então, veja, é uma quantidade muito grande de um nutriente, né, dentro de um produto, que pode fazer toda a diferença. Então, essa água, dentro desse produto, ela está na forma livre ou combinada, certo? E, tecnologicamente, isso é importante pela questão de armazenamento. Então, esse percentual de água, ele gera para mim, certo? Durante o armazenamento, uma maior perda dessa parte de água desse produto. Então, ou seja, dependendo das condições a que eu submeto o meu produto, ele tendo a maior quantidade de água, ele pode, por exemplo, ficar murcho com 5, 3, com 4 dias. Né? Então, isso é muito relativo. Então, é o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, uma cenoura desprotegida dentro da nossa geladeira. Com uma semana, a gente vai perceber que aquele material, ele murchou, certo? Isso pela quantidade de água da cenoura, e o ambiente, né, vai desfavorecer, vai retirar essa água do produto. Então, o que acontece no caso da cenoura dentro da geladeira é que ela perde essa água para o ambiente. Então, ela vai ficando murcha, certo? Vai perdendo as características, né, de uma matéria-prima fresca. Então, por exemplo, numa questão de armazenamento, né, nós teríamos, por exemplo, a umidade relativa do ambiente influenciando de forma direta, né, no frescor desses produtos, dessas frutas e hortaliças. Isso seria, né, a parte mais importante. Então, a gente tem que observar temperatura e umidade relativa na hora de armazenar, né, uma matéria-prima de origem vegetal. Então veja o que é que esse exemplo diz dessa figura, né? A quantidade de perda de água que ocorre, né, em frutos durante o armazenamento, aqui especificamente perda de massa fresca de pêssego, certo? Quando eles estão armazenados a uma temperatura de 10 graus, uma umidade relativa de 85% durante 8 dias, tá? Então os frutos do controle, os que sofreram cortes, que sofreram impactos, que sofreram compressão. Então, a perda de peso ela é bem maior nos frutos que sofrem compressão, impacto, né, ou abrasão de qualquer tipo. Isso porque essas interferências mecânicas elas vão evidenciar uma maior perda de peso, elas vão proporcionar uma maior perda de peso porque proporcionam estresse, né, na polpa do produto, na casca do produto. E, consequentemente, né, você tem um fruto injuriado, um fruto que tem um tempo de vida útil bem menor, tá? Então, isso é o que acontece. Então, essa perda de peso fresco, né, de água nesses produtos se dá exatamente devido a essa movimentação em decorrência desses processos, né, no armazenamento, que é a umidade relativa e temperatura. Um outro fator importante, né, dentro dos constituintes são as proteínas. Claro, gente, que frutas e hortaliças não são materiais ricos em proteínas, tá? No entanto, né, geralmente entre 0,2 a 1,5%
nas hortaliças, certo? Mais do que nas frutas, tá? Então, gente, as proteínas, elas dão estrutura, dão rigidez aos produtos. Então, numa etapa de amadurecimento, processamento ou qualquer outro processo, certo? A perda dessa rigidez ela é muito importante. Então, ainda que seja pouca quantidade de proteínas nesses produtos, quando se perdem, né, a gente tem uma perda da rigidez e isso influencia, né, no armazenamento e na durabilidade desse produto.